Eu estava um tempo passando uma enfermidade assim que eu estava ficando desesperada, né? Eu estava com crise de ansiedade, estava com surtos, e era uma coisa frequente. Eu passava mais tempo tomando remédio. Eu fui ao médico, me mandaram direto para o psiquiatra, né? Não foi nem psicólogo, não foi para o clínico, foi direto para o psiquiatra. E chegando lá, ele falou para mim assim que eu tinha ansiedade. Eu ri na cara dele e falei: não, doutor, não tenho. Eu sou agitada desde pequena, aliás, desde criança, pequena ainda sou. Mas, assim, eu sempre fui muito agitada, eu gosto de fazer tudo muito agitada, eu sou muito, sabe, intensa em tudo. E para mim é normal, sempre foi normal. E ele falou: não, você tem ansiedade e está em crise. E eu falei: não, não estou. Ele falou: olha, moça, tem pessoas que vêm na minha sala e desmaiam. E ele falando que estava, eu falava que não. E aí eu fiquei quieta, né? Porque eu vi que os sintomas que eu tinha estavam diferentes do meu viver de todos os dias. E eu achei que era o estresse do trabalho, muitas coisas, muitas preocupações, problemas acarretando todos os dias. E aí ele falou: não, você está, e prescreveu remédios fortes, antidepressivos fortes. Eu tomava todos os dias, constante, vários remédios, e tomava um de crise. E mesmo assim eu continuava surtando, eu passava mal no serviço, o meu chefe me levava direto para o hospital, muitas vezes eu não chegava nem até o serviço. E eu comecei a ficar muito triste com isso, porque eu falei: eu não nasci assim, eu não sou assim, eu não aceito. E eu comecei a ficar chateada com isso, porque eu já não estava sendo mais a mãe que eu era, nem a esposa que eu era, a mulher que eu era. Eu estava começando a me desanimar com tudo, até mesmo com a minha vida cristã, porque eu estava me sentindo em pecado. Eu comecei a sentir em pecado pelas minhas atitudes, né? Não tinha paciência com nada, eu queria bater, queria fazer e acontecer, e eu falei: não, essa não sou eu. Por mais intensa que eu seja no meu jeito de ser, eu não sou assim. E aí o pastor sempre chama a gente para vir aqui. Antes disso, eu falei para ele, abri para ele a minha situação, e ele orou por mim. E eu comecei a tomar posse da minha cura. E aí teve um culto aqui que ele chamou as pessoas para orar, e eu vim também. A partir desse momento, eu estou curada. Já faz 3 meses, irmãos, que eu não tomo remédio de crise, eu não tenho surtos, né? E toda vez que eu sinto qualquer coisa que possa ser diferente do meu dia a dia, eu já declaro que eu estou curada, porque eu não nasci doente, eu sou resgatada pelo Senhor Jesus. Ele derramou o sangue dele por mim, e ele levou sobre ele todas as enfermidades que havia em mim, porque ele não me fez com enfermidades. Então eu não aceito. Uma simples dor de cabeça eu já repreendo. Eu oro, e sempre quando o pastor pergunta, eu falo: pastor, eu estou bem. Estou sentindo uma enxaqueca, mesmo tomando remédio de enxaqueca, porque eu tenho pressão alta, eu já começo a declarar que eu não tenho mais doença, né? Eu não aceito ficar dominada por remédios e aceitando declaração de médicos ou de ninguém que eu sou uma pessoa doente, que eu vou ficar assim. Eu fui no médico uma vez e o médico falou, eu falei que eu tinha uma certa situação, ele falou assim: não, você vai morrer assim, porque meu pai ficou assim e não tem mais cura. Na mesma hora eu falei: não, eu não nasci assim, eu não sou assim, não vou morrer assim. Porque eu sirvo um Deus que tem poder para destruir todo o mal. E no momento em que eu comecei a tomar posse disso, eu sinto e sou e tenho a convicção que eu estou curada, irmãos. E é esse testemunho que eu quero dar para todos vocês, que não há um impossível diante de Deus. Aquilo que você olha e diz assim: eu não consigo, você entrega nas mãos do Senhor e tome posse, assim como foi falado aqui, né? Deus tem um poder, mas a gente também tem que não só crer, mas buscar aquilo que você precisa. E eu vejo muitas pessoas que estão nessa crise, não só mulheres nem homens, mas crianças também. Então, muitas vezes as pessoas preferem ficar sobre o remédio, prescrições de médico. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ir no médico, e nem tampouco que você não tem que ser cuidado, mas nós temos um médico dos médicos, que ele tem poder para curar. Assim como ele fez naquela época, ele faz hoje também. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Então, a gente tem que crer isso, tomar posse e viver isso. Não só falar, mas viver.